Dê o que você pode dar de melhor a Ele nessa noite. Dê sua atenção, dê seu coração, dê a sua vida, dê o seu cântico a Ele. Aleluia, aleluia. O melhor que podemos dar a você, Senhor, de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Oh, nós te damos, Senhor. Oh, você é digno. Oh, você é digno de que todo o nosso ser louve a Ti. Louve a Ti, espírito, alma, corpo, louvando a Ti, o nosso ser completo. Ei, não desperdiça, dê o seu melhor. Oh, dê o seu melhor. Isso não é um apelo, não precisamos apelar para isso. Não precisamos apelar para isso. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Exaltado é santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás
Aleluia, obrigado, obrigado, Senhor, você é tão bom. Nós somos motivados para te louvar, estimulados. Tua bondade, o teu amor, tua grande salvação. Somos salvos. Aleluia, estamos salvos. Aropridas Camoro Franbaia de Sei. I believe from the sky. Oh, the sky of answers. All the friends say, all the friends say, we are it say. Rumbit sky, we call this. I can meet you in glass and pocket day. Rumba escapou van ex-eet com Blasken Joe, ex-geen meters com Blasken die, ex-geen meters com Blasken, e bolefor na morgen de school, in by the sky, which I disco, I by the sky, do, I sky, and it's all and born back and I thought scan by God sense, I sky, open sky, don't fly, o das so shade, I am say. O mesmo ambiente dos céus se manifestando na terra. A vontade dele, que é feita do céu, sendo feita na terra, estabelecida na terra, assim como é o ambiente dos céus agora, seja esse ambiente aqui na terra, agora, nesse instante, continuamente, em casa, na rua, no trabalho, o ambiente dos céus em manifestação. Por onde minha igreja passar, por onde minha igreja estiver, o ambiente dos céus entrando em atividade, entrando em manifestação nessa terra onde a minha igreja estiver, ela será o espelho da minha vontade, ela será o espelho do meu querer e do meu realizar. Onde a minha igreja passar, ela deve manifestar a fragrância do meu conhecimento, ela deve manifestar o meu poder em manifestação, coisas dos céus compartilhadas à terra através da minha igreja. Preparem-se, sejam canais abertos para o fluir da minha vida nesses últimos dias. Aleluia! Eu pensei que você ia celebrar mais com uma palavra como essa. Deus trazendo uma palavra para a igreja e não houve nenhuma reação sua a isso. Eu não inventei o que eu falei agora. Recebam como de Deus. Isso não é por causa de mim, porque rejeição não me afeta. Não é por causa de mim, não diz respeito a Isaías, mas diz respeito a Ele, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que
porque vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Precisamos reagir, gente. Não é a mim, é o que Deus fala. Não devemos só reagir quando Ele fala em finanças. Ele é o Deus de finanças, de abundância financeira, sim, mas que não seja isso sempre o motivo da nossa celebração maior. Quando Ele diz: eu vou aumentar a tua receita, é para nós celebrarmos, sim, com grande vigor, porque é verdade. Mas a palavra que Ele trouxe para a igreja não tocou nisso, não é? Hoje à noite precisamos receber e celebrar, amém, da mesma forma. É um Deus completo, que alcança todas as áreas da nossa vida. Que maravilha! Você pode celebrar que Ele alcança todas as áreas da sua vida, todas, 100%. Deus é Deus de 100%. 100%. Cada área sendo tocada pelo poder de Deus. Isso é vida. Isso é vida. Meu Deus do céu. Você pode dar um aleluia? Quero trazer uma palavra para o grupo Louvor. Basta de recuo. Basta de estar sempre recuando. É tempo de dar um passo à frente. Aleluia. É tempo de acreditar na inspiração do Espírito, de se entregar à inspiração do Espírito. Aleluia! Seja com o instrumento, seja com a voz. Amém. Uma melodia debaixo da inspiração é suficiente para curar alguém. Aquela melodia da hora, do instante. Sejam dedicados para ensaiar, sim. Deem o melhor no ensaio. Invistam na técnica para dar o melhor a Ele. Agora eu quero te dizer, junta isso ao poder de Deus. Aleluia. O natural junto com o sobrenatural provoca uma explosão divina. Uma explosão divina. Oh, se cantará os cânticos, sim, até para ajudar a igreja, mas deve-se abrir espaço para o fluir do Espírito Santo. Aleluia! Todo culto, um espaço aberto, aleluia, para o fluir do Espírito Santo, através da música. Que maravilha! Oh, aleluia! Avancem, guerreiros! Um passo à frente, um passo à frente, indo mais profundo do que já foi, sendo ousado, Josinão. Tem mais do que o toque, tem algo na sua boca e na sua língua, tem mais do que o toque, assim como a tua boca e tua língua influenciava lá no Cine Center. Você sabe do que eu estou falando. E um dia você percebeu: o que eu estou cantando está influenciando pessoas, não dá para mim. Mas agora você conhece. E você canta o que influencia para Deus. Você vai cantar, sabe, o que influencia para Deus. E está tudo certo. Está tudo certo, Josinaldo. Está tudo certo, Josinaldo. A tua unção, a tua voz influencia agora o povo para Deus. Para Deus. Tem um povo, Josinaldo, tem um povo que vai beber da influência que está sobre você. E hoje à noite é noite de um start, sabe, de um despertar. Aleluia! Obrigado, Senhor. Está aqui dentro.
Oh, se manifestando fora. Se manifestando fora. Não é para ficar dentro. Te damos graças. Obrigado. Obrigado, Senhor. Um novo tempo. Um novo tempo. Oh, a inspiração para a música. Oh, fluindo. Te damos graças. Obrigado. Eita glória. Quantos podem levantar as mãos e dar glória a Deus? Obrigado, grupo louvor, bênção. Pode sentar, bênção. Quero dizer que cheguei, Brasil. Como é bom voltar para casa. Amém? A águia volta para o ninho. De vez em quando as águias elas voam, né? Mas sempre elas voltam para o ninho. Voltar para o ninho é sempre melhor. Voltar para casa é sempre melhor. Apesar de que desfrutei coisas boas demais lá em Maceió. Amém? Mas todavia, no entanto, voltar para casa é magnífico. Você sabe disso, né? Até a sua própria casa. Você pode passar um tempo bem na casa de uma pessoa, pode ir para um hotel 5 estrelas. Mas chega um tempo que você diz, eu quero minha casa. Não é? Porque voltar para casa é sempre melhor. E nós estamos voltando para casa. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é celestial. Estamos aqui numa trajetória e vamos cumprir bem nossa trajetória, porque estamos prestes a voltar para casa, para o céu, e voltar para casa é sempre melhor. Amém? Tem uma palavra no meu coração e eu queria que você recebesse no seu coração, porque vai surtir efeito na tua vida. E eu vou falar de trajetória. E alguns aqui vão identificar onde estão. E o que está acontecendo e o que está sendo feito naquela fase. Eu queria que você abrisse 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Vamos falar aqui de um acontecimento do Velho Testamento, mas vamos lançar luz do Novo. Amém, gente? Eu te recomendo a passar mais tempo no Novo. E nós não estamos proibindo de ler o Velho. O Velho Testamento é uma bênção para nós. Amém? Toda a Bíblia. No entanto, passa mais tempo no Novo Testamento, porque se refere à nossa aliança, à igreja que somos nós. E quando você lê o Velho Testamento, você vai ter luz do Novo. Amém? Naquilo que você está lendo. Olha como é importante isso. Agora veja, vamos lá. 2 Reis, capítulo 2. Todos abriram? Abre teu tablet, abre. Eu vou esperar você abrir. Eu não sei nem se você abriu, mas por consciência, eu vou esperar você abrir, você vai abrir aí. Aleluia, abre no teu tablet, abre a tua Bíblia. Amém? Nós precisamos fazer algo, gente, num culto como esse. Amém? Precisamos nos movimentar, abrir a Bíblia já é um exercício. Amém? Daquilo que viemos fazer aqui. Aleluia, para aproveitar bem esse tempo. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Amém? Algo sobrenatural já estava sendo anunciado. Elias seria, vamos dizer, arrebatado, né? Por um redemoinho. Estava perto para Deus o tomar. Amém? E verdadeiramente isso aconteceu. Por um redemoinho. Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então, Elias parte de Gilgal, um lugar. Amém? A gente sempre parte de um lugar, concorda? E eu creio que esse lugar aqui, à luz do Novo Testamento, você já partiu de lá. Aqueles que nasceram de novo. Você que nasceu de novo. Você partiu de um lugar, daquele momento que você nasceu de novo, quando entregou a sua vida a Cristo. Ali era um lugar. E qual foi esse lugar? Gilgal significa afastar, rolar. Refere-se a livramento da escravidão do Egito. Gilgal refere-se a isso. Ao livramento que Deus deu ao povo de Israel do Egito. Gilgal, lugar onde a vergonha foi removida. Aleluia! Eles partiram desse lugar, Elias e Eliseu. Que lugar? Lugar onde a vergonha foi removida. Amém? Você pode sustentar aí
amém, que a gente vai voltar. Mas abra Josué capítulo 5. Pouquinho atrás aí, Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Versículo 9. 9. Abriram? 5:9 de Josué. De Josué, aleluia. Hoje removi de vós o opróbio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou, tem escrito aí o quê? Gilgal, até o dia de hoje. Amém? O que estabeleceu aquele lugar ser chamado de Gilgal? Aquilo que Deus declarou, que se referia, amém, a remover o opróbrio, a vergonha do Egito. É um lugar. E que lugar é esse para nós na nova aliança? Qual foi o lugar que a nossa vergonha foi removida? Quantos sabem aqui? Quantos poderiam dizer, que lugar é esse à luz do Novo Testamento? Preste atenção nessa mensagem. Nós vamos identificar etapas aqui, a gente vai saber onde está, onde parou, ou se está continuando. Que lugar é esse? A cruz. A cruz. Esse foi o lugar onde Deus em Cristo removeu a nossa vergonha. Porque na cruz do Calvário, Ele pagou a dívida que eu tinha e que você tinha, e era uma dívida que causava vergonha a nós, a dívida do nosso pecado. Sabe que foi na cruz que Ele pagou o preço dessa dívida vergonhosa que eu e você não poderíamos pagar jamais, e Ele pagou com a vida dele, vertendo o sangue dele na cruz. Sangue é a vida do corpo. Quando o sangue de Jesus estava sendo vertido, era a vida de Jesus que estava sendo vertida. Nesse lugar, na cruz, por isso que nós falamos da mensagem da cruz. Amém? Paulo falou sobre a mensagem da cruz. Tem uma mensagem na cruz. Diz que foi na cruz que Ele perdoou todos os nossos delitos, encravando toda a nossa dívida na cruz. Esse é o lugar que Deus removeu a nossa vergonha em Cristo Jesus. Esse é o nosso Gilgal. Começa aí. Começa em aceitar a mensagem da cruz. Quando você ouviu a mensagem da cruz e você aceitou a mensagem da cruz, a tua vergonha foi removida. Quantos já passaram por esse lugar aqui? Você entendeu o que terminou de dizer, que eu falei? Vou perguntar de novo, quantos aqui já passaram por esse lugar, o lugar da cruz, da mensagem, aceitar a mensagem? Levante a mão. Aleluia. Então, a nossa vida verdadeiramente partiu desse lugar. Você deve lembrar do dia da sua conversão, do dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo e nasceu do Espírito genuinamente. Você agora passou a ser uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sua vergonha foi removida. Amém? O sangue de Jesus removeu a nossa vergonha. Você pode celebrar isso? Eu queria que você celebrasse aí sentadinho. Isso é, eu vou dizer, isso é um motivo muito grande de celebração, de gratidão. Gilgal, lugar onde a vergonha foi removida. Muitos aqui já passaram pela cruz, pela mensagem da cruz, não é? Aceitaram a mensagem da cruz. Você é nova criatura. Amém? Teu passado foi deletado. A vergonha do teu passado foi deletada. Que maravilha! O que causava vergonha a mim e a você. Na cruz.
na cruz foi removida. Então todos têm que passar pela mensagem da cruz, todos têm que passar ou iniciar desse lugar, do nosso Gilgal. Assim como Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Então você nasceu de novo, aí você parte daí. Amém? Aleluia, não é assim? Você parte a partir do novo nascimento. Agora veja, disse Elias a Eliseu. Eu queria saber quantos já partiram desse lugar aqui, levante sua mão. Você entendeu? No dia que você nasceu de novo, entregou sua vida a Cristo, por acreditar na mensagem da cruz, você nasceu de novo e você partiu dali. Vou falar de novo, quantos aqui já partiram desse lugar aí, de Gilgal? Esse é o início. Amém? A partir daí tem uma caminhada. Agora veja, diz assim, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Podemos fazer uma avaliação pequena. Tenho que ser rápido por causa do tempo. Muitos até aceitaram Jesus. Receberam Jesus. E eu não vou questionar o novo nascimento das pessoas. Amém. Mas ficaram aí. Você conhece pessoas assim? Que você pregou, que ela se converteu, você até soube, mas elas não passaram daí. Talvez por falha da igreja em não discipulá-las, ou porque não quiseram. Acontece ou não, gente? Agora veja, Eliseu tinha a proposta de ficar, ele disse, não, você pode até ter a proposta de ficar, amém? Naquele lugar ali. E essa era a proposta para Eliseu. Porque Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para Betel. Betel é um outro lugar. Betel, aqui nesse caso, seria um outro nível de revelação a partir da mensagem da cruz aceita. Alguns não deram o passo para essa nova fase, esse novo conhecimento, essa nova revelação. E que revelação é essa? Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Sabe, depois que você nasce de novo, é necessário conhecimento, é necessário entendimento, que você passou a ser a casa de Deus. E é muito importante que você e eu tenhamos sim, consciência que somos casa de Deus, Ele habita em mim. Esse lugar de conhecimento, esse lugar de entendimento, que somos casa, você é casa, diga eu sou casa de Deus. Você precisa declarar isso, talvez você não tenha consciência que é, então você precisa declarar, porque isso é importantíssimo para a tua vida cristã, e para a minha vida cristã. Betel, casa de Deus. Abre 1 Coríntios, segura aí também Eliseu, aí em 2 Reis, que a gente vai voltar. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Três 16 de 1 Coríntios. Aleluia! Vamos ver se você está em Betel. Vamos ver se Isaías chegou em Betel. Ou se Isaías ficou na mensagem da cruz. E nós não estamos diminuindo o valor da mensagem da cruz, mas é porque existe uma trajetória. E à medida que a gente vai andando aqui, a gente vai se situando onde a gente está. Esse é o propósito de hoje à noite. Aleluia. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que resposta você vai dar a isso aqui? Que resposta Isaías vai dar a isso aqui? Por acaso você não sabe que você é casa de Deus, que você é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Esse é o nosso Betel.
A consciência, a revelação de que somos casa, santuário e o Espírito Santo habita em nós. Precisamos desse lugar de consciência, desse lugar de revelação. Amém? Persuadido dessa verdade, meu irmão. Você chegou a Betel. Isaías chegou a Betel ou não? Ou Isaías ficou? Porque não vai faltar proposta para você ficar onde está. As distrações estão aí. Eu não falo nem do oferecimento do pecado, mas eu falo das distrações que estão tomando a nossa vida a ponto de apenas permanecer no mesmo lugar, quando Deus tem lugares a ser alcançados. Betel, casa de Deus. Aleluia, você é casa de Deus, meu Deus do céu. Nós somos. O Espírito habita dentro, a consciência de Deus em nós. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É o mesmo Espírito, só mudou a nomenclatura. É esse lugar de consciência, meu irmão. Se não tem, não está forte ainda, eu te convido a meditar e estar persuadido que você é santuário do Deus Altíssimo e que o Espírito Santo habita. Isso faz uma grande diferença ou não? Você acha que esse lugar não faz diferença? Você está entendendo o lugar? Não é um lugar físico, é uma consciência da presença de que você é casa. Então, chegamos em Betel, mas a proposta era ficar em Gilgal. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Nós precisamos, sabe, dessa atitude de Eliseu. Da atitude de Eliseu, da atitude de Eliseu. Vou te dizer, às vezes o sono chega para você aí, enquanto a palavra está sendo ministrada, e você fica aí. Você não faz nada para mudar isso. Ficou aí, voltou para casa do mesmo jeito que chegou. E essa não é a proposta. Então existem coisas que a gente precisa dominar. A gente tem coisas que a gente precisa reagir. Porque eu vou te dizer uma coisa: se tem alguém dormindo aqui hoje à noite, enquanto eu estou pregando, quando terminar esse culto, esse sono não vai estar aí não. Esse sono não vai. Então você precisa fazer algo com isso. Porque se fosse sono realmente, terminou o culto e ia para a cama, ia para casa. Mas não vai. Aí você fala, e você está falando de quem? Eu estou falando de mim. Porque o que acontece com você, acontece comigo. Amém? Estamos no mesmo balaio. A questão é, o que eu faço com isso? Eu aceito e acho que é normal. Acho que é assim mesmo, eu reajo. Aleluia, porque se não reagir e continuar assim, vai ficar, amém? Vai ficar naquele nível, naquele ponto, porque toda vez que a unção coletiva está em manifestação, eu estou perdendo, eu estou dormindo. Isso é uma forma, sabe, de coisas roubarem, amém? Os passos que a gente está dando para chegar num lugar. Então não aceita, não acha normal, meu irmão. Te incentivo hoje, se você aceitava normal, quando você vai ouvir a palavra dar sono, não é normal, reaja a isso. Porque depois do culto eu sei, a gente não vai dormir. Então é carne. Confirmou. Que maravilha que tem alguém que confirme. Para te ajudar, amém? Chegamos em Betel, não te deixarei. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram no encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei. A gente precisa saber de coisas, não apenas porque as pessoas estão dizendo, e quando elas disserem, a gente já sabe, porque é uma confirmação do que Ele fala ao nosso coração, por meio de uma comunhão contínua com Ele.
Você sabe que o Senhor vai levar Elias? Ele disse, sei. Aleluia, que maravilha, não é? Disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Um outro lugar. Saímos lá de Betel, lugar onde ele removeu a vergonha, a mensagem da cruz. O nosso início, partimos daí. Fomos em Betel, consciência que somos casa de Deus, porque nascemos de novo e o Espírito Santo veio habitar em nós. Agora tem um outro lugar, Jericó. Eu vou te dizer uma coisa, isso aqui é uma trajetória do crente. Jericó. O que significa Jericó? Significa lugar da fragrância. É o que significa Jericó, lugar da fragrância. Significa também perfumado. Agora, se eu te dizer uma coisa também, significa lugar das muralhas caídas. Representa isso também por aquilo que aconteceu em Jericó. Amém. Foi a primeira cidade conquistada depois que eles entraram em Canaã. Uma conquista. Jericó. Lugar da fragrância. Lugar da fragrância. Perfumado. Mas sabe o que havia? Muralhas. Havia muralhas no lugar da fragrância. Havia muralhas no lugar perfumado. O que foi que aconteceu? As muralhas tiveram que ruir. A fortaleza ruiu. Então, Jericó também significa lugar das muralhas caídas. O que isso representa para nós à luz do Novo Testamento? O que representa? É um lugar. Que lugar é esse? Renovação da nossa mente. É uma conquista. É uma conquista. Fortalezas, pensamentos fortes que precisam ruir para dar lugar à fragrância do conhecimento de Deus. É um lugar. É um lugar, meu irmão, que precisamos passar ou estar, para que pensamentos fortes, que se levantam contra o conhecimento de Deus, para que sofismas, argumentos que nos levam ao erro, que ainda estão fortes na nossa mente, como as muralhas caíram, essas fortalezas precisam cair, e às vezes a gente está querendo algo para fazer essas coisas acontecerem, quando a Bíblia já ensina como esses pensamentos fortes que se levantam contra o conhecimento de Deus vão cair, essas muralhas. Como é que isso vai cair? Porque Jericó é o lugar da fragrância. Se tem área da nossa vida que ainda não está manifestando o bom perfume de Cristo, a fragrância do seu conhecimento, é porque existem fortalezas naquela área, talvez pensamentos fortes, contrário ao conhecimento de Deus. Essas muralhas precisam cair, esses pensamentos precisam cair. E como eles vão cair? Simples como um grito que foi dado por 7 voltas e no último dia 7 vezes, e a muralha caiu. Como é que isso vai acontecer na nossa vida? Abra, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Precisamos considerar isso aqui, colocar em prática. É um lugar. Será que paramos no conhecimento ou na revelação que somos casa de Deus? Será que paramos em Betel? Tem um outro lugar a ser alcançado, é Jericó. Lugar de conquistas. Amém? Pensamentos.
E ele diz: e não vos conformeis com este século. Quem faz isso é você. Não se conformar significa não se assemelhe ao caráter desse século. Mas transformai-vos. Você transforma, essa palavra transformar aqui é metamorfos, é algo que provoca mudança. É metamorfose. Talvez você seja chamado de uma metamorfose ambulante. Que tal a gente ficar com essa música aqui? A música do céu, que fala realmente o que deve ser mudado. Não vos conformei com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente. Sua mente e minha mente precisa ser renovada. Faça algo nesse lugar. É preciso chegar nesse lugar. Vai ter muita coisa que vai dizer: fica aí, fica com o conhecimento que você já tem. O mais importante é isso, você vai para o céu. Ei, é muito bom saber que vai para o céu, mas tem uma trajetória aqui a ser vivida, e Deus tem interesse. Qual é o interesse dele? Para que nós experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu irmão. Ele quer que a gente experimente, mas tem aqui um caminho, tem um lugar. Renove sua mente, Isaías. Renove sua mente, Igreja Verbo Distrito. Como eu renovo a minha mente? Meditando na palavra de Deus. É pela meditação, meu irmão. É por mastigar a palavra. É por se expor à palavra, como você está se expondo aqui. Aí você se expõe em casa. Você se expõe no trabalho. É uma conquista. É o nosso Jericó. Aleluia. Aqueles pensamentos limitantes que impedem da gente fluir em Deus são muralhas, mas vão cair pela renovação, pelo poder da palavra. Aleluia. Aleluia, quantos estão nesse lugar de renovação, onde as muralhas caem, pensamentos fortes caindo? Alguns receberam propostas e ficaram em Betel. Estão satisfeitos por saber que é a casa de Deus. Mas vamos seguir o fluxo dele, é melhor. Tem um outro lugar. E aí você vai renovar a sua mente, e você é quem faz isso. Amém. Veja. 2 Coríntios capítulo 10. Versículo 4. 10:4 de 2 Coríntios diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir o que, gente? Fortalezas. Essa palavra fortaleza aqui se refere a coisas mentais, a pensamentos fortes. O campo de batalha, como se diz, do diabo é na mente, é nos pensamentos, injetando veneno. Jesus disse: você vai usar autoridade sobre serpentes e escorpiões, gente, demônios. E veja que serpente e escorpião têm algo em comum, sabe o que é? Veneno. O diabo trabalha para envenenar a nossa mente com mentiras, com sofismas, argumentos que nos levam ao erro. Por isso que eu e você precisamos renovar a nossa mente com a palavra. A palavra de Deus deve estar diante dos nossos olhos. Porque se você distancia a palavra dos teus olhos, você vai ver outras coisas, outros oferecimentos, outros pensamentos, outras doutrinas, outros conceitos. Não, mas está diante dos meus olhos. Isso é meditação, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levanta o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, levando os pensamentos a obedecer a Cristo. Não tem como levar os pensamentos a obedecer a Cristo, se não meditamos nos pensamentos dEle, que estão prescritos na sua palavra. O nosso Jericó, eu não sei o que você está fazendo nesse lugar. Se você tem verdadeiramente meditado na palavra,
para destruir sofismas e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós somos assediados, não se engane. E se você que tem filho não está renovando sua mente com a palavra, vai ser difícil você educar seus filhos para o Evangelho. Para que no final a gente não esteja dizendo onde foi que eu errei, porque alguém deu para trás. Não, 1000 vezes não. Esse lugar é nosso, é lugar de conquista. Amém? Aleluia! O incentivo é: continue meditando na palavra, continue renovando a sua mente. Eu e você, e nós vamos provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora veja, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Que lugar maravilhoso Jericó, não é? Você quer sair ou já saiu de Jericó? Porque eu posso estar sendo impulsionado a sair de Jericó. O que é sair de Jericó? É coisas tomarem lugar da meditação na palavra na minha vida diariamente. Tem alguém tomando lugar. No final não vai ser bom não. Ah não, mas é por causa disso, por causa daquilo. No final não vai ser bom. Parece que agora está tudo direitinho, está tudo do mesmo jeito, né? É só questão de tempo, meu filho. Eu digo isso por experiência pastoral. Alguém que se afasta da palavra e acha que está tudo bem, porque está tudo direitinho, é só questão de tempo. Isso não é profetada não. Isso não é desejo meu não. Eu estou apenas falando algo por experiência. Quando isso acontece, é só uma questãozinha de tempo. Agora veja, graças porém a Deus, versículo 14 de 2 Coríntios, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, e por meio de mim, você que somos casa de Deus, amém? De homens e mulheres que renovam a sua mente com a palavra, aleluia, amém? Que faz as muralhas caírem, os pensamentos fortes caírem, para dar lugar ao quê? Para dar lugar à fragrância de Cristo, porque Jericó significa lugar da fragrância. Se tem algo impedindo da fragrância de Cristo se manifestar na nossa vida, a gente já sabe o que é. Tem algum sofisma ou algum pensamento forte que está impedindo, mas agora eu sei como destruir. Tão simples como dar um grito e as muralhas caírem. Vamos fazer o que é simples, o que Deus está dizendo para fazer, e a gente vai provar do resultado glorioso. Então ele diz, por meio, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ei, o conhecimento de Deus tem um cheiro, tem uma fragrância. E ele diz, é vocês que vão exalar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Gente, não vai dar para manifestar o bom perfume de Cristo sem estar no lugar da fragrância, sem estar em Jericó. Lugar onde as fortalezas são destruídas. Volto a dizer, pensamentos fortes, limitantes que adquirimos. Mas o conhecimento de Deus, amém, derruba e faz com que a gente leve todo o pensamento à obediência de Cristo, se submetendo a Cristo. E fala aqui de fragrância, não é? Aleluia! Então quantos estão nesse lugar? Quantos entenderam esse lugar, Jericó? A gente está passando por lugares, não é? Esse lugar é importante para a tua vida e minha vida, meu irmão. Aleluia, aleluia. Se quiser ter uma vida vitoriosa em Cristo, na vitória que Ele já conquistou, precisa de Jericó, lugar da fragrância, lugar onde as fortalezas são destruídas pelo conhecimento de Deus. E como é que vem esse conhecimento? Pela renovação da mente, meditando, 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 meditando. Agora volta lá para a 2 Reis. Eliseu recebe a proposta de ficar
Lá em Jericó, talvez a gente esteja, sabe, conformado com Jericó. E é muito bom, estou renovando minha mente, amém. Mas tem um outro lugar. Tem um outro lugar. O outro lugar ele diz aqui, versículo 6, disse, pois Elias, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Um outro lugar. Jordão significa descer, referindo-se ao rio que flui das montanhas para o Mar Morto. O rio Jordão, um rio. Quando Jesus fala a respeito do rio, pelo menos em uma passagem ele se refere ao Espírito Santo. Vamos trazer aqui o nosso Jordão à luz do Novo Testamento? É um outro lugar. E ali estava seguindo para passar por esses lugares. Jericó é lugar da palavra, Jordão é lugar do Espírito. Do Espírito Santo, meu irmão. lugar das águas que rolam. O rio é um lugar. É o lugar da comunhão com o Espírito Santo. É o lugar de dar lugar ao Espírito Santo. Palavra e Espírito, Espírito e palavra. Eu percebo que alguns, até mesmo no meu ministerial, eles ficaram em Jericó e eles não foram para o Jordão. É um lugar que precisamos passar e estar do Espírito Santo, para não vivermos como se Ele não existisse em nós, como se Ele não tivesse uma missão a cumprir, e vai cumprir através de mim e de você. Aleluia! Esse é o lugar. Abra João capítulo 4, versículo 13. Chegamos num bom versículo aí, 13, né? 13, Futebol Clube. 4:13. Preste atenção. Como eu falei hoje à noite, é um lugar de avaliação para nós também. Em que lugar estamos? Se paramos ou estamos continuando? Se ficamos? E o que fez eu e você pararmos naquele lugar? O que fez? A gente tem que identificar. Porque alguma coisa fez a gente parar. Fez a gente se acomodar. E agora parece que o que a gente está vivendo hoje é a plenitude da vida cristã. Sem esses lugares aqui não vamos alcançar a plenitude dessa vida cristã. Esse lugar agora é do Espírito. Das águas que fluem. Lugar das águas que fluem. Então em João capítulo 4, versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte, onde nasce, né? Onde nasce o rio. Onde nasce o rio, é uma fonte a jorrar, gente, a jorrar, lugar onde as águas fluem, é uma fonte, e ele se refere ao Espírito Santo, é uma fonte, o Espírito Santo dentro é uma fonte de água, amém? É uma fonte de água. Agora, Jesus também fala, em João capítulo 7, abra aí por favor, 38. Aleluia, 7:38, João diz assim, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluiriam rios de água
viva, fluir, água fluindo, Jordão. Amém. Algo que sai da montanha, das montanhas e desce para o mar morto. E onde essa água passa, ela faz viver aquilo que está morto. Ezequiel fala sobre esse rio. Onde esse rio passa, meu filho. E Jesus estava dizendo, olha quem é o rio. Olha quem é o rio que flui, as águas que fluem, é o Espírito Santo que habita em você. Por acaso você não sabe que é santuário do Espírito Santo de Deus? Ei, tem água para fluir, tem água para fluir. Esse é o nosso Jordão, esse é o nosso lugar, aleluia. Ativar. Aleluia, amém, gente? Isso a gente tem por revelação. Agora o que é que a gente está fazendo com aquilo que a gente já sabe? Então paramos lá em Jericó, ou estamos, sim, reconheço, eu estou também no Jordão, eu estou buscando isso, comunhão com o Espírito Santo, aleluia, considerando como pessoa, Ele é Deus, e eu vou ser instrumento para Ele cumprir a missão, para Ele jorrar aquilo que Ele tem, pode e é, através de mim, porque é uma fonte, mas Ele também é um rio. Como uma fonte Ele alcança você, e como um rio Ele alcança as pessoas. Meu Deus do céu, que lugar poderoso, maravilhoso, é o nosso Jordão, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo, aleluia, 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 que maravilha, estamos no Jordão, ou ficamos em Jericó, ou ficamos em Betel, ou ficamos em Gilgal, ou saímos de Gilgal, lugar do novo nascimento, onde foi removida a vergonha, aí agora a gente foi para uma revelação, sou casa de Deus, isso é importante, e agora eu fui para Jericó, lugar onde as fortalezas são destruídas, eu sei esse lugar de renovação da mente, meditação na palavra, prática da palavra, agora tem um Jordão, lugar do Espírito na minha vida, do meu guia, do seu guia fluindo a vida de Deus. Onde estamos? Se ficamos em algum lugar desse é simples, vamos identificar o que parou, qual foi a proposta que fez a gente parar, mas nenhuma proposta fez Eliseu parar, porque Eliseu sabia onde chegar, você precisa saber onde chegar, eu preciso saber onde chegar, e nada vai parar a gente em Deus, porque a gente sabe onde vai chegar. Em Deus. Agora veja, aí Eliseu responde, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Aleluia. Versículo 8, então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Tem 5 minutos ali. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede o que me queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Meu Deus do céu, tanta proposta Elias fez, e Eliseu perseverando, termina Elias dizendo, peça aí algo. Aleluia, peça algo. O que é que você quer? Agora veja o que ele pediu. Eu não sei, talvez Isaías pedisse, me dê o número da Mega Sena. Me dê o número da Mega Sena, me dê o número da loteria, me dê isso e aquilo, me dê isso e aquilo. Olha o que Eliseu disse, olha o que Eliseu pediu. Peço que me toque por herança a porção dobrada do teu Espírito. Ele disse, eu quero porção dobrada da unção que está sobre você. Isso é precioso para mim. Na realidade o que temos pedido a Deus, gente, é só carro. É só sucesso material, tudo isso está dentro do pacote, mas é só isso que a gente pede a Ele. Quantos aqui já pediram, Senhor, eu quero unção dobrada, eu desejo que a unção aumente na minha vida? Alguém já fez esse tipo de oração? Isso é lugar do Espírito, isso é uma trajetória. Eu quero que a unção aumente na minha vida. Deseje que a unção aumente na sua vida.
Isso é sinal que estamos percorrendo todos esses lugares, para no final, veja o resultado, veja o que Eliseu pediu. Resultado de sair de Betel, de Gilgal, ir até Betel, passar por Jericó, passar pelo Jordão, e agora ele pede algo. É toda uma influência que faz com que a gente peça algo em Deus e de Deus, e o restante vai ser consequência, não vai ser a causa. Peço que me toque a herança por porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim se tomará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, diga fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que é isso aqui? O que é isso? Que lugar é esse aqui? Que lugar é esse aqui? Que lugar é esse aqui, meu irmão? Esse lugar aqui é o lugar do revestimento de poder. Esse lugar aqui é o Pentecostes. Isso aqui foi o Pentecostes de Eliseu. Nós temos o nosso Pentecostes, Atos capítulo 2, e veio do céu um som. Redemoinho. Um som de um vento impetuoso. É um som de um furacão, de um redemoinho. E disse que veio línguas de fogo. Aí o que foi que Eliseu viu? Cavalo de fogo. Os dois elementos que estão lá em Pentecostes estiveram também nesse momento de Eliseu. E aqui se refere a um outro lugar, batismo no Espírito Santo, que alguns desvalorizam e acham que não precisa. É um lugar, é um revestimento de poder, para testemunhar de Jesus com poder. E quando ele diz cavalo de fogo, isso, cavalo representa força. É como um carro, 1000 cavalos. O que é que está dizendo? Que aquele motor, ele tem potência de 1000 cavalos, literalmente. Força. Daqui dá para a gente entender o que é o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. Força, força. Poder. Agora veja. O que vendo, Eliseu chamou, clamou: meu pai, Carlos Zé, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então levantou o manto. Manto no Velho Testamento representava a unção. Amém? Já viu que a gente diz assim: rapaz, o culto foi bom, o manto desceu. Essa é uma expressão que diz: a unção se manifestou. Agora, se a gente não pula, corre, isso não quer dizer que a unção não se manifestou. Agora, quando for para fazer assim, responda. Responda ao Espírito. Amém? Se o Espírito está dizendo que é para fazer algo, você não precisa de uma outra revelação. Amém? Às vezes uma pessoa aqui está debaixo da unção e diz: gente, façam isso. Aí a gente diz: o Espírito Santo não está me guiando. Então, aquilo que saiu da boca daquela pessoa é do Espírito ou não? Então eu preciso responder, a não ser que eu esteja colocando dúvida no que está saindo da boca das pessoas. Aí eu não vou fazer. Mas se eu digo, eu acredito que é da unção do Espírito, eu faço, eu respondo. E se não for, Deus vai responder a você naquilo que você fez genuinamente. Eita glória! Pentecostes de Eliseu aqui. Esse é o lugar. É necessário sim o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Revestimento de poder para testemunhar de Jesus com poder. Agora veja. Indo eles andando e falando, esse que é o carro de fogo com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Diga assim: Jesus subiu. Jesus subiu, gente? Subiu. O que vendo Eliseu, clamou, e nunca mais o viu. Então, versículo 13, levantou o manto que Elias lhe deixara cair. Elias subiu, o manto desceu.
Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Aleluia! Aleluia! Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Por isso que é necessário eu ir ao Pai. Eu vou, eu subo, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo já desceu lá no dia de Pentecostes, revestindo a igreja com poder. Aleluia! Esse é um lugar, meu irmão, aleluia, que precisa ser considerado, dado importância para o que o Espírito tem que fazer através de mim e você como igreja. É um lugar que precisamos permanecer. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Eliseu passou. Meu Deus do céu! Você foi batizado no Espírito Santo, eu também. Eu preciso fazer algo com o que eu recebi. E se eu fizer algo com o que eu recebi, pela fé, o poder de Deus irá se manifestar. Elias subiu, o manto desceu, Eliseu pegou o manto e Eliseu fez algo com o manto. Ele bateu lá na água. Não é que você agora precisa de um manto, de uma colcha de chenil. Era da minha época, chenil, que era o top das galáxias. Quem tivesse uma colcha de chenil, você não precisa da colcha de chenil, nem de um manto. A gente entende que manto é esse hoje, é a pessoa do Espírito Santo. É o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. Então, eu recebi o batismo, eu preciso fazer algo com aquilo que eu recebi. Eu preciso ativar por meio da fé. Esse é o lugar. Aleluia. Ative o que você recebeu de Deus. Não esconda o talento, não enterre. Não é tempo de enterrar, porque Ele está voltando. Amém? E o desejo dele e o meu é que eu e você entregue talentos multiplicados. Faça algo. Amém? Ative. Se você está nesse lugar do batismo, recebeu o revestimento, ative pela fé. É poder de Deus em manifestação. É para todos os crentes aqui, viu? Não se sinta fora não, é para todos os crentes. Agora eu queria fazer um convite. Se você está aqui e você entendeu a mensagem da cruz e ainda não passou, ainda não aceitou essa verdade, a mensagem da cruz, que Jesus morreu por seus pecados, e porque você pecou, você precisa de um Salvador, todos nós. Se você errou alguma vez na vida, você precisa de um Salvador, essa é a mensagem da cruz. Aleluia, essa é a mensagem da cruz. E o Salvador se apresenta, é Cristo Jesus. E porque Ele é o Salvador, porque Ele pagou a tua dívida, a dívida de pecado naquela cruz, dando a sua própria vida. Ele morreu, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Aleluia, Ele ressuscitou, Ele vive e tornou-se o autor da vida. Então, se você está aqui e reconhece: eu ainda não reconheci Gilgal, esse lugar da mensagem da cruz, eu preciso entregar minha vida a Ele, reconhecendo-o como o meu Salvador. Tem alguém nesse lugar que está nessa condição? E aí vai ser o teu início. Aí você vai para Betel, você vai para Jericó, você vai para Jordão, e você vai para o Pentecostes. Aleluia, e vai fluir em Deus. Onde está você? Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus e quer se entregar nessa noite? Levante sua mão. A mensagem da cruz é para você. Então vem. Tem alguém? Mas eu estou com vergonha. Ei, lembra?
Gilgal é o lugar onde Deus removeu a tua vergonha, a vergonha do pecado. Que maravilha! Tem alguém? Se tem, levanta a tua mão, não deixa para amanhã, não deixa para depois. É hoje o teu dia. Tem alguém? Tem alguém que se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar para o Senhor hoje à noite? Se você está aqui nessa condição, vem, Ele está de braços abertos. Aleluia, decide hoje, é o teu dia, vem agora. Aleluia, não dá para adiar, amém? Não dá mais para adiar, é hoje. É hoje. Você quer o que, Ritinha? Oi? Desviou? Então vá para ali. Amém? Aleluia. Tem que ter coragem, né? Amém? E nós não fazemos mau juízo. Nós dizemos é coragem, tem que ser assim. Se está dentro. Tem mais alguém? Glória a Deus. Pai, eu te dou graças pela vida de Ritinha. Obrigado por mais revelação chegando para ela, da tua vontade, do teu amor. Obrigado pela vida dela e sendo um marco hoje à noite. Tudo para a glória do nome de Jesus. Nós abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Pode levar até a sala. Tem alguém que recebeu o batismo do Espírito Santo? Eu não sei se você agora percebeu que é importante. Você recebe o batismo. É pela fé. Com evidência de falar em outras línguas. É um lugar poderosíssimo. Aleluia. Você que já é batizado, ative. Como é que eu vou ativar? Outras línguas. Fala outras línguas. Ore em outras línguas. Você vai estar ativando o que tem dentro. Os rios vão fluir. Tem alguém que recebeu o batismo do Espírito Santo? Se tem, vem agora, bênção. Você viu a importância de estar nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que quer oração para cura? Aleluia. Tem alguém com alguma dor, enfermidade, que é oração para cura? Glória a Deus. Amém, gente. Que Deus abençoe mais e mais. Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração. Fiz aquilo que estava no meu coração e estou satisfeito. Demais. Aleluia. Prego com glória a Deus e aleluia. E prego também sem glória a Deus e aleluia. Aleluia. Meu desejo é que você cresça. Eu vou crescer junto com você nele.